Como assim eu vou aprender história, geografia com esporte, ou com teatro, ou com dança, música, enfim? Olá, eu sou Daniele Guerreiro, sou atriz, figurinista, produtora cultural e professora de teatro há 13 anos. Durante todo esse período dando aula, eu sempre trabalhei em escolas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e nunca tive o objetivo artístico de formar atores. Eu sempre usei o teatro como ferramenta pedagógica, como uma ferramenta potencializadora do desenvolvimento das crianças. Usando esse conceito, eu criei um método onde cada produto cultural desenvolvido após treinamentos, o período de treinamentos de exercícios, de pesquisa, era sempre coletivo, tanto na criação como na concepção. Então, todas as vezes que nós criamos peças teatrais, todas as crianças participaram de todo o processo. Criação de roteiro, os exercícios de improviso para a criação dos personagens e todas as funções técnicas que envolvem a criação de um produto cultural, né? Então, dentro desse conceito, nós criamos espetáculos teatrais, produzimos livros, curtas-metragens, diversos produtos dentro do segmento cultural, mas que tinham como pano de fundo e como objetivo o processo, onde todos se envolviam em todas as tarefas. Uma vez que eles se apropriam de todas as atividades, eles também se sentem donos do produto. E no fim, todos acabavam atuando, porque sim, teatro é arte e a gente tinha esse objetivo final sempre com todas essas etapas muito presentes. A partir desse conceito de trabalho, surgiu a minha parceria com a Paola Sicarelli. A Paola foi criadora do projeto Happy Mind, que é um projeto que trabalha com metodologias ativas e que envolve todas as competências, todas as matérias, as disciplinas que são dadas nas escolas, porém de forma ativa. Todo o aprendizado é baseado em projetos onde as crianças se envolvem integralmente em todo o projeto a ser apresentado dentro de um determinado prazo. Isso tem uma linha de trabalho, de condução muito similar ao trabalho que eu desenvolvia na arte, então nós juntamos as duas coisas e implementamos em algumas escolas daqui de São Paulo este projeto. Natural, lealdade, arte. Então a gente vamos agora entrevistar o pessoal que está trabalhando aqui para ver se eles estão gostando de fazer a nossa visita ao nosso museu. Oi, meu nome é Paola Sicarelli. Eu sou uma das idealizadoras do Happy Mind, que é uma escola aberta para a vida. Sou especialista em inovação na educação. Estou fazendo agora mestrado na USP. Meu mestrado é em comunidade de aprendizagem. E o Happy Mind nada mais é do que uma comunidade ou muitas comunidades de aprendizagem. Então, como que funciona isso? Uma comunidade de aprendizagem é um lugar onde as pessoas se reúnem para aprender juntas. Só que isso acontece diferente de como acontece numa escola, ou pelo menos numa escola tradicional. Então, ao invés de a gente levar professores, né, esse programa acontece em comunidades carentes, geralmente. A gente já roda esse programa em escolas particulares também, ou em condomínios, né, privados, mas geralmente a gente leva esse programa para rodar em comunidades carentes, né, com menores, pais, mães, pessoas em situação de vulnerabilidade. E como que funciona o programa? A gente cria uma escola aberta, só que é uma escola diferente, onde a gente utiliza o modelo de aprendizagem baseada em projeto. Então, e projetos que são relevantes para aquela comunidade. Então, a gente chega na comunidade, a gente conversa com os líderes daquela comunidade, vê o que está precisando, conversa com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, vê o que eles gostariam de fazer. E aí, juntos, durante essas rodas de conversa, a gente decide um projeto que vai ser feito em conjunto.
Geralmente a gente usa cultura, arte, esportes, que é o que as pessoas se interessam mais. E aí, dentro da cultura, da arte, do esporte, a gente consegue introduzir, assim, todos os temas que você aprenderia numa escola, mas além disso, temas que não estão dentro das escolas, mas que a gente precisaria saber para a vida e que a escola não ensina. Nazismo e racismo, eles são assim, tipo, primos. Andam juntos, parceiros do mal, mas, enfim, são. Nós percebemos que existe uma carência muito grande de orientação para crianças e adolescentes, orientação de assuntos que são muito presentes na vida adulta, já na vida jovem, né, no final da vida escolar, para o início da vida adulta. Aparecem questões com as quais a gente tem que lidar no nosso dia a dia e a gente tem que lidar para sempre. E a escola não fornece esse preparo. A escola tradicional, ela tem um método que privilegia muito o vestibular, a prova, o teste, o exame, as aprovações. E pensamos que, de alguma forma, crianças e adolescentes pudessem receber essas informações, esse preparo. Então, a partir daí, surgiu a ideia da criação da Escola para a Vida, um projeto que prepara pessoas para a vida, para lidar com situações cotidianas, como, por exemplo, educação financeira, organização doméstica, cuidados com roupas, com pets, com plantas, jardinagem, educação criativa, competências emocionais. As pessoas têm dificuldade de se expressar, as pessoas têm dificuldade de se impor, as pessoas têm dificuldade em lidar com o coletivo, muitas vezes porque não são ouvidas. E essa percepção veio justamente das nossas rodas de conversa, que nós concluímos que são fundamentais, que toda escola devia ter o momento de pegar 40 minutos e sentar com toda a turma em sala, ouvir todo mundo, que todo mundo pudesse falar. A gente acabou descobrindo durante o Happy Mind que existem crianças e adolescentes que carregam pesos familiares que não são deles. E aí essas pessoas acabam buscando tratamentos, terapias ou acabam desenvolvendo uma série de problemas psíquicos que são muito comuns na nossa sociedade atualmente, simplesmente porque não tiveram com quem conversar, não foram ouvidas, não tiveram a possibilidade de falar e também não ouviram para interpretar como diversas situações têm interpretações diferentes na cabeça de indivíduos diferentes. Tem muitos assuntos que surgem nas rodas de conversa, como bullying, como preconceito, e aí a gente trabalha esses assuntos durante os nossos projetos também. Você acha que é possível acabar com o racismo? A nossa única chance é se tiver no mundo muitas coisas iguais a essa daí que vocês estão fazendo agora. Bom, você pode estar preocupado em como assim eu vou aprender história, geografia com esporte, ou com teatro, ou com dança, música, enfim. Como que funciona um projeto? Vamos supor que a gente vai montar uma peça de teatro contando a história da Malala. E aí a gente vai usar como base para a nossa peça o livro que ela escreveu. Então aí já entra literatura. E aí vamos discutir esse livro, vamos ler o livro junto, então entra interpretação de texto, entra debates, aí entra história, geografia, porque a gente vai precisar saber onde é o Paquistão, geopolítica, porque a gente vai precisar saber por que ela foi baleada. Aí entra assuntos como machismo, por que ela foi baleada porque uma mulher queria estudar e aí não pode mulher estudar? Por que não pode? De onde vem isso? Então entra história, entra cultura, entra religião. Aí a gente traz para o nosso dia a dia, para a nossa comunidade. Então, o que acontece aqui? Será que aqui nós temos algum nível de preconceito? Mas além desses assuntos, ainda entra a oratória, né? Tão importante para a nossa vida e que a gente não aprende na escola. Entra a desenvoltura corporal,
E aí a gente faz as rodas de discussão para discutir esses assuntos, e aí as crianças aprendem a se posicionar, elas aprendem a debater, elas aprendem a escutar o outro para depois falar. Elas aprendem o que a gente chama de advocacy, que é aprender a defender as suas ideias e a defender o que você acha correto. E claro, sempre vai entrar dança, sempre a gente tenta colocar música, os temas que eles gostam, então eles adoram YouTube, jogos, e às vezes a comunidade se interessa tanto pela arte e pela cultura que eles acabam transformando os espaços. Então, os espaços acabam virando galerias, galeria de arte. Tem comunidades, por exemplo, que eles querem trabalhar com esportes. Então, eles criaram um time de futebol. E aí, para fazer os uniformes, precisa aprender design. E aí, eles aprendem design e fazem o logo do time, fazem os uniformes. E para fazer o plano de patrocínio, precisa aprender matemática, precisa aprender a escrever, precisa aprender mexer nas ferramentas do Google, né? Para fazer os slides, para fazer um PDF, para enviar para os patrocinadores. Eles aprendem a programar, porque eles precisam programar o próprio site, aprendem a desenvolver sites. Então, assim, a aprendizagem em comunidade e a aprendizagem baseada em projeto é muito rica. Porque além de trabalhar os temas que são normalmente trabalhados na escola, a gente ainda consegue trabalhar as habilidades socioemocionais e a gente ainda consegue profissionalizar. Muitos dos projetos viram empreendimentos, então eles aprendem empreendedorismo, eles aprendem gestão de projetos e, além de tudo, é uma aprendizagem significativa, porque tudo que a gente aprende na prática. A gente aprende aplicando no nosso dia a dia. Então, nunca mais a gente esquece. Nossa, que bonito! Que lindo! Você tá fazendo uma camiseta? Aí eu até falo, ele falou, ó, fez o desenho, coloca seu nome. Alguns colocou aí, vai ficar aqui, ó. O artista aqui. Tivemos resultados incríveis, criação de produtos culturais incríveis, onde as crianças tiveram a possibilidade de vivenciar experiências integrais envolvendo diversas competências. É um projeto que abraça o indivíduo e prepara para lidar com a vida adulta. Pelo Brasil.